Bom dia, boa tarde, boa noite, ou a hora que você estiver vendo o Caçador. Eu sou a Dark e estou aqui com meu companheiro e apresentador Eric. Como você está? Tô bem, Dark, e você? Bem, obrigada. Bom, novamente iremos apresentar agora o Aurocast com novos convidados antigos. Ka- Akira, Cauê, Cassie, Opeia, Meiji e Yumi. Porém, novamente com novos convidados especiais. Por favor, se apresente, professora Cassandra. Olá, alunos queridos, tudo bem com vocês? A maioria já me conhece, então acho que dispensa apresentações. Bem. Bom, os temas de hoje serão os Guardiões do Anhangá e a invasão dos Kupendips. O que vocês têm a dizer sobre esses temas? Então, né, eu estava presente nos dois momentos, acabei saindo ferido até, mas foi um momento muito complicado para a academia. Tipo, primeiro nós tivemos a invasão dos Kupendips e foi, tipo, algo muito difícil, né? A gente vê aquilo, a sala de Aurora quase explodindo ali, sendo atacada, e depois toda aquela situação. Foi algo muito complicado e fiquei muito abalado. Bom, quanto à invasão, quando a gente conseguiu ver o que de fato estava tentando entrar na academia, já dava para estranhar do porquê que aquilo estava acontecendo assim. Claro que o foco não era pensar sobre isso, mas depois imagino que deva ter vindo a reflexão do porquê que houve aquela invasão. E, bem, o pessoal se movimentou então para todas aquelas salas ali, aquelas três principalmente, e a gente foi resolvendo aos poucos, mas parecia que a cada uma das salas seria um pouco mais complicado tentar conter aquela invasão. E, nossa, até dá um pouco de dor de cabeça quando eu lembro disso. E a invasão eu não sei se felizmente ou infelizmente eu não pude participar. Eu já estava no meu 15º sono, dormindo lá felizinho no dormitório, todo bonitinho, enquanto o caos acontecia na academia. Eu só acordei com os boatos do pessoal falando sobre o que tinha acontecido no dia passado. Eu só imagino, mano. Só imagino. Então, gente, sobre a invasão dos Kupendips, assim, a gente foi pego de surpresa, a gente estava numa atividade dentro da casa de Aurora, e quando começou aquelas bolas do céu cair sobre a casa e sobre a academia, e a professora apareceu de surpresa, todo mundo pro chão, se protejam, vão pro grande salão, corram e tal. E, tipo assim, foi algo que ninguém esperava que, tipo, seria algo dessa magnitude, entendeu? Que seria logo os Kupendips. E a princípio a gente ficou com receio, porque o que seria que teria acontecido que os Kupendips nos atacou? E a gente sabe que eles têm uma arma que é muito poderosa, entendeu? Eles são capazes de cortar tudo, então imagina o estrago que eles seriam capazes de fazer. Mas a gente conseguiu passar por essa situação. Infelizmente eles tiveram que ser mortos. E infelizmente eles não eram culpados, né? A gente ficou sabendo que eles estavam sendo dominados por algo e eles estavam contra a própria vontade, entendeu? Então isso nos deixou abalado por bastante tempo ainda. A gente fez alguns comentários e tal, mas realmente foi algo que deixou a academia em si praticamente de luto, porque é uma raça que é praticamente pacífica, desde que não perturbem eles. Bom, foi um momento muito, como eu posso dizer, desesperador. Ver eles atacando de repente e não saber o que estava acontecendo. Todos vocês apavorados, eu e Ícaro fazendo o máximo que podíamos para proteger todo mundo. Até que foi bem esclarecedor o momento que eu entrei na mente deles e consegui descobrir por que eles estavam sendo manipulados. O que foi bem triste para todos nós descobrir que eles não eram culpados e que eles sim estavam sendo manipulados, né? O que deixou a gente todos muito tristes por serem criaturas que, como dizem, quase inofensivas, né?
assim, foi realmente um choque que aconteceu, que nós estávamos todos lá bem tranquilos e do nada a professora chegou falando, pedindo que nós fôssemos pro salão e a gente sem entender nada. Foi uma loucura e na hora eu só queria saber se os alunos estariam bem, sabe? Não sei se isso por preocupação da minha pessoa ou por alguma outra coisa, mas eu queria muito que todos estivessem bem. Então, a única coisa que eu pude fazer foi mandar todo mundo correr, igual a professora estava falando, e foi realmente muito triste depois que foi revelado que eles não queriam o nosso mal por eles próprios, e sim que estavam sendo controlados, aliás. E a gente ficou bem mal depois. Alguns alunos, pelo menos, vieram me falar que eles estavam bem maus e se sentindo culpados. Mas o que tá feito e a gente só pode lamentar mesmo. Todo aquele caos na hora da invasão, eu fiquei muito deslocada. Eu não soube muito o que fazer. Eu só segui a ordem das professoras e dos monitores e eu não soube muito bem o que estava acontecendo naquela hora. Mas eu fiquei muito assustada, eu também me senti um pouco culpada e até um pouco impotente. Mas eu me senti muito pior depois que falado que eles não estavam fazendo isso por escolha própria e eu acho que ninguém devia se sujeitar a isso, então eu ainda tô muito abalada com isso. Bom, sobre a invasão do Suspendi, eu tava que nem o Cauê, eu tava dormindo. Eu acordei, mas bem no finalzinho. Não peguei muita coisa, mas tipo, pelo que eu vi das pessoas, todo mundo não passando mal, mas mal por eles serem obrigados a fazer, né, aquele tipo de coisa. Que é como sempre falam, né, como o Mage e a senhorita Cassandra falou, que eles são praticamente inofensivos, eles não fizeram aquilo por mal ou coisa do tipo. Eles só foram obrigados e fizeram aquilo tudo, então eu fiquei um pouco mal por isso também. Eu imagino também que depois que eles foram corrompidos pelo Ayangá, eu imagino que não tinha outra forma de livrar eles daquilo de não ser a morte. Felizmente. Gente, vamos falar um pouco de coisa boa. Vamos falar que apesar de a gente ter sido essas criaturas que invadiram a academia, vamos falar de como que a gente acabou solucionando aquilo tudo, porque eu nunca tinha visto até então, né, que a união de habilidades ali poderia ser feita a esse ponto, sabe? Quando veio a ideia que pareceu maluca, assim, e a gente pôde ver ela sendo executada, eu confesso que eu fiquei um pouco de boca aberta, assim, olhando aquilo. Apesar de, né, o final não ser tão bom, mas foi basicamente o que eu disse, era ou eles ou a gente, né? Isso eu achei muito interessante também. Isso a gente vê a força de como se as Casas Unidas são fortes, né? Tem um poder muito grande de ajudar, porque na união das 4 casas que a gente pôde ver realmente a gente vencendo, né? Realmente, o ataque suicida, que é o nome que deu, foi bem planejado. Bom, agora o tema é os Guardiões do Ayangá. Então, né? O que dizer? Enquanto na missão anterior a gente teve um sucesso por trabalhar em equipe, nessa a gente quase morreu por não saber trabalhar em equipe. Nós tínhamos vindo de 2 missões muito boas. A missão dos Kupendips, que a gente conseguiu se unir, e a missão anterior dos Guardiões. E tínhamos ido muito bem nessa. A gente. É difícil até falar, porque foi muito triste. A gente quase morreu e acabou perdendo um dos nossos guardiões da floresta
foi algo muito difícil de ver. Então, gente, foi um momento muito delicado para nós, sabe? A academia inteira ficou por luto, fizeram homenagens pela perda do pequeno guardião. E foi uma missão que realmente poderia ter dado certo se as casas tivessem tido coragem suficiente de enfrentar realmente o que estava à nossa frente, sem medo de usar as habilidades. E eu acho que muito disso vem da insegurança. E a insegurança, enfim, nesse caso, nos fez perder um guardião que morreu com honra, nos trouxe de volta para a academia e deixou um legado da gente sempre enfrentar os medos. Eu acho que é isso, a base sólida que a Aurora tem. Fazer os medos terem medo da gente. E infelizmente nesse dia a gente não teve sucesso, mas o pequeno guardião fez sua parte e fez com honra. E eu acho que esse é o momento da gente lembrar dele e agradecer realmente por a gente estar vivo novamente na academia e dele ter dado a vida por nós, inclusive, para lutarmos pela academia contra o mal. Bom, eu não estava presente, mas Ícaro me contou que houve, assim como toda a academia ficou sabendo. E realmente foi um luto, mas ele foi muito corajoso de lutar para salvar-nos. E os alunos, você disse que a Aurora, que nós de Aurora, o medo tem que ter medo. Ou melhor dizendo, nós não devemos ter medo, né? O medo deve ter medo a gente. E sim, um dia nós vamos ser desenvolvidos o suficiente, os alunos vão ser desenvolvidos o suficiente para controlar esse medo e isso não acontecer novamente. Mas sim, foram corajosos, independente, porque nem sempre conseguimos controlar o nosso medo, não é mesmo? Assim como a professora Cassandra, eu também não estava presente na missão em si, mas eu estava por aqui na academia quando todos voltaram e eu não consegui. Eu me senti, sei lá, frustrada porque eu não estava conseguindo ajudar os alunos, que muitos voltaram muito feridos e eu morrendo de preocupação, não sabia o que tinha acontecido. A enfermaria, tava todo mundo machucado também e foi desespero total, mas no final deu tudo certo. E tirando o guardião, né, que infelizmente veio a falecer, mas com os alunos acredito que tudo deu certo no final. Falando um pouquinho em off, só, um pouquinho, o quesito do aspecto desse RPG, que é isso que é o mais interessante, apesar de ser triste ao mesmo tempo, sabe? Os pequenos detalhes, né, as pequenas informações que a gente vai pegando e que se a gente tivesse se dado conta das coisas, muita coisa teria dado diferente, né? Lembro que fui eu que rolei o dado e acabei tirando 3 quando eu aparentemente senti que havia, né, uma certa energia e essa criatura parecia canalizar para as demais, algo assim, ou ao contrário, enfim, mas, né, por eu ter tirado aquela informação no dado, não tinha muitos detalhes, mas imagino que se tivesse tirado um pouco mais, teria um pouco mais de informação, mas voltando pro essencial da coisa, assim, a questão é que já o mínimo de informação já era o suficiente pra gente parar e pensar do como agir a partir daquilo, e o que não foi feito. Nosso diretor passou a informação, eu lembro que anotei, mas de repente todo mundo havia esquecido, né? Ou só passado por lado, assim, pra ver se encontrava mais coisas, e era meio que consequência, sabe? Tipo, já estava quase que certo que aquilo poderia ter acontecido, pois, né, era uma informação, acho que até um pouco importante demais, assim. Outros caminhos seriam traçados. E, bem, nossa, que triste. Pequeno guardião. Sobre esse lance da missão
e, bom, da morte do guardião, foi uma coisa bem triste. Pelo menos fomos, bom, independentes, né? Fomos corajosos e etc. Mas, tipo, não querendo falar, né? Mas, tipo assim, eu queria ter me esforçado mais, só pra ver se eu conseguia. Bom, se conseguíamos salvar, né, o guardião. Me sinto triste, participei do funeral. Não foi uma das melhores semanas, mas a gente supera. Fazer o quê, né? Sentimento de impotência, eu senti muito isso. Eu cheguei da missão me sentindo impotente, eu senti assim que eu podia ter feito mais. Eu, assim, tipo, como monitor, podia ter ajudado mais os alunos, não sei, eu me senti meio que impotente, sem um poder de, sabe, estar ajudando, de poder ter salvado aquela vida. É algo complicado e difícil de entender. Gente, foi uma situação bastante crítica quando a gente viu um Kantia caindo, a gente também tentou se comunicar com a noite e não conseguiu. Aí a gente acabou também caindo, a Aurora a gente caiu e a gente viu aquela visão de um ser que estava planando em nossa frente, e as outras casas também caíram e o guardião se sacrificou. A gente até conseguiu ver um pouco antes de desmaiar por completo, o sangue escorrendo pela boca dele. Foi uma situação bem triste. Bom, caçadores. Pera, recapitulando aqui. Foi uma honra tê-la. Foi uma honra tê-la aqui. Até me deixou fora de. Né? Agradecemos muito pelo tempo e a paciência. Tipo, muito mesmo. E, bom, tchau, caçadores ou espectadores. Eu tô muito feliz de ser convidada do podcast de vocês. Eu adorei. É isso, gente. Não tenham medo de mim, porque eu sou muito legal. Eu gostaria de dar tchau, agradecer a presença de todo mundo aqui, principalmente da professora Cassandra. É uma grande honra ter ela aqui conosco. É muito bom estar aqui mais uma vez, principalmente na presença da professora Cassandra. Agradeço, caçadores, e boa noite. Eu tô sempre, quando eu vou fazer o podcast, eu tô muito feliz porque essa ideia já foi planejada há muito tempo e é um grande orgulho ver ela saindo do papel. E mais uma vez, tchau e um grande beijo. Então, gente, é isso. Esse foi o terceiro episódio do podcast. Espero que vocês gostem. Na próxima gravação a gente espera ter convidados especiais, assim como o que a gente tem hoje, a nossa professora Cassandra, que, gente, por favor, tirem essa ideia de que ela é uma pessoa que dá medo, tá? Ela é realmente uma pessoa muito agradável, amável e, gente... só coisas boas pra falar da Cassandra. E é isso, gente. Até a próxima. Então, gente, esse foi o fim de mais um podcast. Estou muito feliz por ter participado e por ter a presença da professora Cassandra. Foi realmente uma honra. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E é isso, nos vemos numa próxima. Bom, gente, é sempre um prazer estar aqui e um prazer ainda maior estar na presença da nossa querida professora Cassandra, e eu só queria agradecer por isso. Bom, gente, esse é o final de mais um Aurocast. Se inscrevam no canal, deixem os comentários que a gente vai ler. E é isso. Até o próximo podcast de Aurora. Então vocês acharam que eu tinha esquecido de nossas pérolas, certo? Foi quase, tá? Mas enfim, a questão é que o Cauê estava quieto demais. Então ele decide entrar novamente no assunto. Ok. Mas, tipo, sobre o nosso guardião ter partido foi realmente muito triste. Eu fiquei só sabendo do funeral, eu mal pude participar, eu só peguei o finalzinho mesmo e vi algumas imagens do que ele foi algum dia e tenho certeza que ele foi um herói e que ele deu tudo de si pra proteger a gente e a gente vai conseguir. Eu tenho fé que a gente consegue. Mas saindo um pouco desse assunto triste, que a gente também não tem muito mais um assunto,
Então ele manda uma dessa? Eu queria saber uma coisa, senhorita Cassandra. Eu fiquei sabendo aí, por fontes desconhecidas. Só sabendo mesmo. Cauê, 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 Cauê. Cauê, o que a gente conversou? Mano, O que for que a gente conversou, Cauê? Assim, gente, realmente eu não sei o que o Cauê tem pra falar, mas eu tenho muito medo do que ele vai Não, perguntar. depois. E, Cauê, por depois favor, você não fala, eu pergunta, imagino seja o que- que for. não. E eu sei o que vocês querem perguntar, porque eu leio a mente de vocês. A questão é, professora, você responderia? Dentre as possibilidades que eu posso dizer que vocês estão imaginando coisas.